Seja todas bem-vindas ao nosso momento de reprogramação mental e nessa manhã de quarta-feira, o nosso devocional de hoje é: não desperte o amor antes do tempo. Prometam, ó mulheres de Jerusalém, que não despertarão o amor antes do tempo. Cantares 8:4. Em agosto de 2003, recebi uma notícia que transformou completamente a minha vida. Um teste positivo. Sim, eu estava grávida pela primeira vez durante toda a infância da Vitória. Eu intercedia pelo seu futuro, pelo homem com quem ele se casaria. Seja bem-vinda, Kátia. Seja bem-vinda. Alguém gentil, cuidadoso, temente a Deus, que me seria como um filho para nós. Certo dia estávamos limpando a casa juntas, em meio à simplicidade daquela tarefa. Deus falou comigo: diga à sua filha que sou eu quem desperta o amor. Virei para ela e disse: Vitória, você sabia que o amor tem a hora certa para despertar? Ela riu, sem entender muito o que eu queria dizer, pois ainda não pensava em relacionamentos. No entanto, naquela mesma semana, o Senhor despertou nela o amor pelos homens que hoje é seu marido. Foi o início de uma linda história conduzida por Deus. Talvez você esteja em outra fase, solteira ou até de luto. E é possível que seu coração esteja fechado e você se pergunte se algum dia encontrará alguém. Não importa se o casamento acontece cedo ou tarde. O importante é se casar certo. Não é o tempo ou idade que determina, e sim a escolha da pessoa com quem você dividiria, a escolha com quem você dividiria a sua vida. O Senhor tem poder de acordar o amor no tempo adequado, mas quando ele é aflorado antes da hora, corre o risco de morrer. Portanto, peça a Deus que esteja à frente das suas escolhas. Meu desejo é que você esteja tão escondida no coração do Pai que apenas um homem que ame o Senhor profundamente consiga encontrá-la. Enquanto o amor dorme, deixe-o descansar. Deus saberá quando despertá-lo. Nossa, que lindo e profundo, né? Aqui fala sobre o amor para as pessoas que vão casar, para que esteja quem está sozinha, que na hora certa o amor vai despertar, né? E que esse amor seja preparado por Deus. Então, que possamos esperar. Na hora certa, o Senhor coloca e a gente precisa confiar que o amor, quando vem de Deus, é o melhor amor. Não existe outro. E aí, tá tudo bem aí? Estão me ouvindo, me vendo? Tô sim, eu tô pensando, eu tomo café. Eita, toma café de aberto aí, gente. Tá toda bonita aí com a xícara de coração. Que legal, é isso aí. Muito bom. Linda. E aí, vamos começar o nosso rotineiro e vamos ser um pouco mais rápido, que hoje o nosso livro aqui tá recheado de coisa. Quem aí quer aprender muito com esse livro da Mulher Sábia e Dificular? Porque, meu Deus do céu, eu tô apanhando também, hein? Junto com vocês. Vamos lá, então. Nosso primeiro exercício é: quem eu sou em Deus. Em Deus eu sou filha amada, em Deus eu sou produtiva, em Deus eu sou livre, em Deus eu sou ousada, em Deus eu sou confiante e produtiva. Próximo. Bem rapidão. Quem eu sou em Deus eu sou filha amada, em Deus eu sou fiel, em Deus eu confio, em Deus eu espero, em Deus eu sou livre, em Deus eu sou preciosa, em Deus eu sou dedicada, em Deus eu sou confiante, em Deus eu sou abençoada e generosa. Amém. Próxima. Em Deus eu sou linda, em Deus eu sou especial, em Deus eu sou criativa, em Deus eu sou constante. Amém. Amém.
Em Deus eu sou grata por acordar. Em Deus eu sou. Ah, não, é o gratidão ou o próximo? Não, Em é Deus, esse em Deus. mesmo, é o que você está falando, em Deus. Em Deus eu sou próspera. Em Deus eu sou linda. Em Deus eu sou grata por tudo. Em Deus eu sou joia rara. Em Deus sou amada. Em Deus sou sábia. Em Deus sou organizada. Em Deus posso todas as coisas que me fortalecem. Em Deus eu Amém. confio. Em Deus eu sou positiva. Em Deus eu sou corajosa. Amém. Seja bem-vinda, Miriam. Bom dia! Bom Bom dia. dia. Eu tô aqui, ó. O celular tá todo quebrado, caiu no chão. Não Glória. consigo ver mensagem, tá um regaço. Mas Vamos lá, chegou a hora. Quer falar quem eu sou em Deus? em Deus eu sou forte, corajosa, equilibrada, forte, guerreira, abençoada, determinada, constante, criativa. Amém. Próxima. Agora é o nosso momento da gratidão. A gratidão nos transforma, nos traz leveza, paz, amor e saúde. Seja grata. Eu sou grata pela participação de cada uma de vocês aqui. Eu sou grata pela minha vida, pela minha família, pela minha casa nova e aconchegante que o Senhor está preparando. Eu sou grata pelos meus filhos. Eu sou grata por ser determinada. Eu sou grata pela minha saúde, pela minha alimentação saudável. Próxima. Eu sou grata pela vida, sou grata por ter acordado e sou grata por essa manhã que está aqui já junto com vocês. Sou grata pela família, pelo lar, sou grata por ser uma pessoa que sirvo ao Senhor. Sou grata por tudo. Amém. Próximo. Hoje eu não estou muito bem, viu? Mas vou falar que estou. Já tá Em bem. nome Só de de você Jesus. estar aqui, tá bom demais. Sou grata por participar com vocês, sou grata a Deus por me escolher, sou grata a Deus pelo meu lar, sou grata a Deus pelo tempo de hoje, sou grata a Deus por estar no caminho da salvação, sou grata a Deus pelas minhas amigas verdadeiras que Deus me deu, sou grata a Deus por tentar mudar a minha alimentação, sou grata a Deus por ser minha prioridade, sou grata a Deus pela noite dormida, sou grata a Deus por ser mãe, sou grata a Deus por ser amada, sou grata a Deus por ter saúde. Sou grata a Deus por minha vida. Amém. Sou Próximo. grata pela vida, né? Pela oportunidade que Deus me deu hoje de mais um dia de poder cumprir o meu propósito aqui na Terra. Sou grata por estar participando desse grupo. Esse dia eu não consegui participar, mas hoje estou aqui, gente. Eu sou grato pela vida da minha família, dos meus filhos, do meu esposo, pela vida de cada uma de vocês que estão buscando a mudança, né? Buscando o autoconhecimento. Eu sou grata pelo ar que Deus tem dado para nós respirar, pelos 5 sentidos, pela saúde dos nossos órgãos. Eu sou grata por tudo que Deus tem feito por nós, pelo alimento do lar, pelo amor dele por nós, né? E eu sou grata também pela salvação dentro do meu lar. Amém. Miriam, você. Agora eu tenho que vigiar, porque se colocar a mão molhada no celular, aí eu vou clicar, porque tá todo quebrado. Sou grata a Deus pela minha vida, minha casa, pela vida de vocês, por esse sol maravilhoso, por essa chuvinha que caiu aqui, por esse friozinho, por esse tempo. Sou grata a Deus por tudo. Amém. Pode precisar, menino. Kátia linda! Sou grata a Deus, Kátia, por você estar aí. Um beijo! Um bom dia com alegria para essa menininha. Aproveita, minha filha. Bom dia, Miriam. Ó, vou dar um eita glória para você, mas não põe no ouvido da criança, não. Eita glória! Bom dia, Kátia, mulherada relevante. Eita, glória mesmo.
Acorda, menina. Bora lá, vamos profetizar. Eu profetizo paz, harmonia e prosperidade para todas nós. Eu profetizo mente curada, equilíbrio emocional. Eu profetizo pensar antes de falar. Eu profetizo sabedoria. Eu profetizo um final de semana melhor, cada dia melhor. Eu profetizo sabedoria em todas as áreas. Eu profetizo continuar e não parar. Próximo. Eu profetizo libertação para minha mente, eu profetizo ser mais calma, eu profetizo pensar antes de falar, eu profetizo regular minhas emoções, eu profetizo cura, eu profetizo ter mais sabedoria, eu profetizo ter mais amor, eu profetizo ser mais tolerante, eu profetizo saúde para minha família, eu profetizo cura para o meu filho, eu profetizo cura também para minha filha, benção para minhas netas, profetizo para o meu esposo também, e profetizo ser mais inteligente e mais sábio. Amém. Eu profetizo mente curada, equilíbrio, minha casa aconchegante. Profetizo ser uma palestrante de sucesso. Profetizo que irei conhecer cinco estados do Brasil. Profetizo que não morrerei sem antes sair do Brasil, conhecer pelo menos Portugal. Eu profetizo me conectar a vocês, visitar. Eu profetizo na minha Colim, que ela continue, não desista, persista, insista, que Deus conecta ela às mulheres, que ajude ela a crescer aí na cidade dela. Profetizo conexão, sinapses novas para nós. Senhor, coloca as pessoas perto, envia, meu Pai. Glória a Deus. Eu Menino, recebo. lá vai eu de novo nas panelas. Estou com saudade, vejo a hora de acabar essa colheita, pelo amor de Deus. Vê lá a mensagem depois que eu te mandei, viu, Miriam? Depois você vê lá. Próxima. Eu profetizo a salvação do meu lar, eu profetizo a minha salvação, eu profetizo ser livre e feliz, eu profetizo ser sábio, eu profetizo ser próspera, eu profetizo ter o término da minha casa, eu profetizo a minha cura, eu profetizo ser uma boa sogra, eu profetizo ter boas noras, eu profetizo meus filhos sejam um profeta do Senhor, uns homens honestos, trabalhador. Deixa eu ver aqui. Eu profetizo a minha viagem em dezembro. Eu profetizo minhas vendas na WM. Eu profetizo na vida da Kátia também, que a Cecília cresce bem, saudável, linda, cheirosa. Tanto a Helena como o Matheus. Na vida dela também. Que Deus abençoe a vida dela, que não deixe faltar nada. Para todos os meus irmãos também, minha mãe, meu pai. Eu profetizo também amar o próximo como Cristo amou a sua igreja. Eu profetizo também a minha salvação, saúde, amor para todos da minha família e para quem não gosta de mim. Amém. Amém. Eita glória! Eita, glória! Só Eu tá, profetizo. abre essa câmera aí, mulher. Eu profetizo. Não, hoje eu não estou podendo abrir câmera, não, filho. Eu profetizo bênçãos sem medidas para todas nós, né? Que está aqui no grupo, as que estão assistindo depois. Profetizo também que o Senhor ele venha cumprir o desejo de cada um, o coração de cada um de nós no tempo certo. Profetizo novos contratos da empresa Revsol, né? E que também eu profetizo que meus filhos serão grandes empresários de sucesso, que eles levarão a palavra de Deus nos quatro cantos da terra. Eu profetizo também o equilíbrio financeiro, mental, espiritual. Profetizo a salvação dentro do meu lar, no lar dos meus irmãos, dos meus pais, né? Profetizo a saúde dos meus órgãos, dos órgãos dos meus familiares, os cinco sentidos, né? Profetizo também que eu seria uma pessoa muito criativa, uma pessoa mais organizada, uma mãezona, uma esposa que ama muito meu esposo
Eu profetizo também que nós venhamos ter um casamento firmado em Deus, né? E eu profetizo também que o Senhor venha preparar o que a gente tem, né? De necessidade. E que eu venha continuar nesse grupo, que tem trazido bastante edificação para mim. E eu creio que para vocês também. Amém. Glória a Deus, né? A Miriam só deu uma passadinha aqui e já correu para as panelas dela. Ela tá num desafio lá e logo ela termina esses desafios dela, ela tem que continuar com a gente. Mas é isso, né? Cada pessoa que estamos aqui, nós estamos passando por uma fase. Cada mulher está numa estação. Uma tá passando no inverno, outra tá passando no outono. Umas põem roupa de frio, que é o inverno. Outras, né, está florescendo, no tempo da primavera. E outra, cada uma é uma estação. Nós não podemos comparar. Ah, porque eu não sou igual a ela, ou porque eu não. Cada uma tem sua vida. Nós não podemos desanimar e assim superar um dia após o outro, procurando melhorar, porque nós precisamos estar buscando conhecimento. Então, hoje, em falar em buscar conhecimento, nós estamos no primeiro capítulo desse livro. Quem assistiu ontem, né, sabe que ontem foi apenas o comecinho desse livro maravilhoso. A Mulher Sábia Edifica o Seu Lar. Ele é um guia prático. Então, vamos ler hoje o primeiro capítulo. Eu vou dar uma lida, tentar ler, porque é um capítulo meio longo, mas eu vou tentar as melhores partes, para no finalzinho a gente conversar alguma coisa. Então, nesse capítulo, A Mulher Sábia Edifica Seu Lar. O primeiro capítulo é Mulher criada à imagem de Deus. A mulher é criada à imagem de Deus. E você se sente imagem de Deus? Como você se vê? Ou como você fala? Ou você só fala de boca para fora? Ah, eu sou filha de Deus. A pessoa, quando é filha de Deus, ela sabe que ela não vai perecer. Então, você se sente uma filha amada? Você está com medo do quê? Você está desanimada? Lembra, você é filha, criada à imagem de Deus. A palavra de Deus mostra, sem sombra de dúvida, como a influência de uma mulher é grande, e isso fica claro em passagem como a mulher virtuosa coroa de honra seu marido. Mas o que age vergonhosamente é como câncer em seus ossos. Mas a que age vergonhosamente é como câncer em seus ossos. Está lá em Provérbio 12:4. Essa é uma afirmação muito forte, na verdade. A mulher pode ser aquilo que traz honra a seu marido ou algo que apodrece os seus ossos. Meu Deus. Sim, a mulher tem esse poder como consequência de como Deus criou. Deus criou a sua imagem. Assim, Deus criou os seres humanos à sua própria imagem. A imagem de Deus os criou. Homens e mulheres os criou. Então, foi Deus que criou o homem e a mulher. Está lá em Gênesis 1:27. Em outras palavras, isso significa que o Criador formou as suas criaturas como réplicas de si mesmo. Infelizmente, vou desligar aqui só um pouquinho. Infelizmente, devido ao pecado, temos comportamentos imperfeitos. Deus criou o homem e a mulher para que experimentasse a vida em plenitude. Gente, plenitude. Quem é que está no grupo da plenitude à tarde? Nós estamos falando sobre plenícias. Plenitude, ó. Deus criou o homem e a mulher para que experimentasse a vida em plenitude. O Senhor os trouxe à existência e estabeleceu o domínio deles sobre as coisas criadas. Além disso, Deus deu como lugar de habitação o Éden, Jardim do Éden, extenso que oferecia tudo o que precisava para viver. Ele também pôs no meio desse paraíso terrestre duas árvores, da vida e do conhecimento, do bem e do mal. O que acabou levando o primeiro não do Senhor
para a humanidade. Deus disse que o homem e mulher poderia comer todo tipo de fruto, menos aquele que os faria conhecer o mal. Ele permitiu que a humanidade o conhecesse, mas não ao mal. O diabo já tinha feito as duas obras mas isso, o mal já existia. O Senhor, porém, não queria que o conhecesse. E, infelizmente, a queda fez a humanidade ver-se distante da imagem de Deus, em decorrência da estrada do pecado em seu coração. E é com isso que o diabo marcou um ponto com a humanidade. E quando Jesus, o Filho de Deus, decidiu vir à Terra, encarnou em forma humana. É como se ele dissesse: eu vou pôr em prática o plano de redenção para a humanidade. Encarnarei na forma do homem, viverei entre os homens e mostrarei a ele como a vida pode ser redimida e restaurada ao conformar-se à minha natureza e assim tornando-se réplicas minhas. Sim, nós somos réplicas. Deixa eu ver quem chegou aqui. Bom dia, Vanessa. Assim, nós somos réplicas espirituais de Deus em Cristo. O Senhor marcou o ponto decisivo com toda a humanidade. Mulher, você não se encontra em si mesma, mas Deus encontra em você. Pois é um ser espiritual, uma réplica dele. Se não entendermos isso e não entendermos como enxergar a autoridade e ser produtivas aos olhos do Senhor, eu desejo mostrar-lhe que alguns atributos de Deus replicam-se em você, uma vez que foi feita a imagem dele. Primeiro, Deus é reto, seu caráter é a base para toda a moralidade. A lei é ética e o nosso atributo humano para isso é a consciência. Temos um profundo senso de que Deus existe uma percepção inata de certo e errado. Segundo, Deus é justo e sua justiça prevalece. Ele pune quem pratica o mal e recompensa o que vive de acordo com o bem. Algumas pessoas dizem que o Senhor não punirá o mal, pois Deus é bom e não faria isso. Tal pensamento não leva em conta que o Senhor é justo e desde o princípio estabeleceu o justo julgamento. Muitas pessoas têm em si um profundo senso de que existe um grande poder. Elas podem não saber chamar esse poder de Deus ou de Jesus. Elas podem estar em um lugar tão liberal que no seu intelecto decidiram não nomear esse poder, mas no fundo, desde o início dos tempos, desde o início do tempo, temos um profundo senso de justiça e senso permanece em nossa consciência. Terceiro, Deus é amor. O Deus que ama sempre faz o bem por sua criatura. O atributo humano para o amor de Deus é a capacidade de amar, de se alegrar, de sentir misericórdia, de se maravilhar e assim por diante. O entendimento de que você carrega em si a imagem, o entendimento de que você carrega em si a imago Dei, a imagem de Deus, permitirá que você compreenda quem é. E enquanto mulher, quem é você? Você é a imagem de Deus, porque você foi verdadeiramente criada com capacidades especiais. Somos criadas à imagem do Senhor e Ele assim nos fez com a habilidade de desfrutar em nossa vida de qualidade divina, evidentemente dimensionada para os planos humanos. Com isso em mente, deixe-me perguntar: qual é o propósito da sua vida? Mulher, qual é o seu propósito de vida? O que você quer para a sua vida? Você está satisfeita com a vida que você tem?
Será que você está vivendo segundo os planos de Deus? Você vive com o entendimento de que foi criada a imagem do Criador? Na terra temos alguns compromissos como mulheres, como submeter-nos, governar e subjugar. O entendimento de que você carrega em si o ímago, que é Deus que te fez, que você é semelhança de Deus, compreenda quem é. Você precisa compreender quem você é. Enquanto mulher, porque você foi verdadeiramente criada com capacidades especiais. Então imagina nós essa imagem e semelhança de Deus, nós temos Deus dentro de nós, por que a gente se sente fracassada? Porque muitas das vezes nós achamos que nós não somos capazes. Quer dizer que nós estamos anulando o poder dele na nossa vida? A submissão do casamento não diminui o nosso valor. Submissão e proteção para a mulher, ordem, cooperação, honra e respeito. Veja, então Deus os abençoou e disse: seja férteis, multiplique-se e encham e governe a terra. Domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam pelo chão. Lembre-se de que Deus criou o macho, a fêmea, as instruções são para ambos. Todos devemos ser submissos em grãos diferentes. Todos nós precisamos ser submissos. Então, tudo aqui tem um grau de submissão diferente. Toda pessoa sempre é submissa a alguém, em alguma questão, em algum lugar. Por exemplo, se você dirige, tem de se submeter às leis do trânsito, não é verdade? Precisa cumprir a lei do trânsito. Em muitas outras áreas da vida, você se submete. Então, nunca pense que é uma mulher absolutamente livre e independente. Isso é uma mentira do pensamento radical feminista. Insubmissão não é para você que vive em sociedade. As escrituras ensinam que temos de nos submeter uns aos outros, pois é um ato de honra e a respeito àqueles que estão ao nosso redor. No âmbito familiar, o marido é a cabeça da esposa e nós lhe somos submissas. Creio nessa doutrina com todas as minhas forças, porém algo aconteceu na mentalidade de muitas mulheres que perderam o senso de identidade de que elas não são em Cristo. A mulher não pode abdicar de fazer o que Deus designou-lhe que fizesse, culpando o marido. Em outras palavras, não podemos pôr nas costas do esposo que é a nossa responsabilidade. Muitas das vezes a gente culpa todo mundo, né? A culpa é sua que eu não fiz isso e aquilo. A gente acaba transferindo as nossas responsabilidades para o outro e às vezes culpamos demais os nossos esposos. Não é verdade? Lembre-se de que Deus ordenou o homem e a mulher que governasse. Você precisa governar sobre as suas vontades. Subjugassem e se reproduzissem. Eles tinham de ser produtivos. Deus não disse somente a Adão: você governa, e a Eva: você escuta e faz cegamente o que Adão disser. Não, ele não disse isso. Falemos sobre governar. Se Deus disse a nós, mulheres criadas à sua imagem, que devemos governar, o que é isso? O que isso significa? Governar significa tomar decisões, considerando o rumo e destino. Algumas mulheres pensam que governar significa controlar e dominar, mas não se trata disso. Deus lhe deu autoridade e a comissionou para ser alguém que tome suas decisões. Se você é casada, você pode e deve governar, obtendo as informações necessárias para certas tomadas de decisão. Porém, essa decisão deve ser submetida ao esposo, que é a outra autoridade do lar.
Aqui precisa ter uma conversa, né? Um levar até o outro. Mas a mulher precisa saber o que quer. Ela precisa ter suas decisões para poder não só levar a culpa que o marido não isso. Sempre às vezes a gente joga a culpa no outro, né? Se você é casada, pode e deve governar, obtendo as informações necessárias para certas tomadas de decisão. Porém, essa decisão deve ser submetida ao esposo. O que você acha, né? Ela já sabe o que quer, mas vai lá com seu jeitinho perguntar e ter a conversa com o esposo para ouvir dele, que é outra autoridade no lar, porque o marido é a autoridade no lar. Não tem como nós negar isso, né? Ele é a autoridade. Isso não significa que você não buscará informações, que não procura saber o que está acontecendo ou que dirá aos seus filhos que as decisões devem ser tomadas unicamente pelo pai. Nada disso. Se você tomou uma decisão, deve apresentar os fatos ao seu esposo. Você precisa falar, eu decidi isso, o que você acha, isso faz bem para mim, eu fico feliz. Com aquela conversa, tudo fica, né, direito e com a comunicação, tudo se é esclarecido. E ele dirá, sabe de uma coisa? Isso está certo? Ou eu sei que as informações que coletou estão corretas, mas dada essa situação, não devemos proceder dessa forma. Ali naquela comunicação, ele vai colocar o que ele acha, e ali precisa ter essa comunicação. Você faz tudo o que é necessário, mas a palavra final é dele. Então, por mais que fale, por mais que coisa, mas a palavra final é dele. Ser uma mulher submissa exige de mim 53 anos. Ela está contando a história dela, que ela, né? 53 anos de honra e respeito ao meu marido. Eu sempre me submetendo a ele, escolhendo um papel subordinado ao dele. O meu marido não é responsável por mim, minha aceitação da autoridade que Deus me deu para assumir a responsabilidade em meu lar e o que me faz crescer e me desenvolver como uma mulher de caráter. É o que me dá segurança, sabendo que eu sou em Deus um ser criado à sua imagem. É a capacidade que Deus me deu que me permite submeter que ao meu esposo sem perder a minha identidade. Se você não atua como alguém que governa, então não saberá quem é. Primeiro passo, a mulher precisa saber qual é a sua identidade. Do que você gosta? O que você quer? Quais são as suas qualidades? Quais são os seus defeitos? Precisa primeiramente saber a sua identidade, para que depois você comece a ter as suas decisões. Porque quando nós não sabemos o que nós quer, é o outro que decide por nós. E aí a gente vai virar uma peteca na mão das pessoas. O ato de governar inclui tomar decisões sem ser dominadora. Olha essa frase, o ato de governar inclui tomar decisões sem ser dominadora. Não é porque você já sabe o que você quer que você está dominando tudo. Não, você já sabe o que você quer, você tem clareza do que você quer. Deus ordenou ainda que subjugássemos a terra, controlando de forma diligente e cuidadosa de governar e tomar decisões, subjugar e controlar de forma diligente e cuidadosa. Alguns podem até pensar que governar é dominar e subjugar, é acalmar. Naturalmente, um espírito submisso é um espírito calmo. Uma pessoa que é submissa, ela é uma pessoa calma. Ela está aceitando, ela está entendendo. Quando as coisas estão sob controle, subjugar é assumir a autoridade que Deus lhe deu como ser criado à sua imagem, de tal forma que você percebe que ao seu redor e no seu ambiente há necessidade que precisam ser posta em ordem. O autocontrole. Aqui vai falar sobre o autocontrole. O que é ter autocontrole? É Deus em seu coração. Você tem certeza
certeza que você é filha amada, você se aceita Deus falar no seu coração. Autocontrole é Deus em seu coração. Com o passar do tempo, algumas palavras são tiradas de seu contexto, esvaziando do seu sentido real. Aqui está falando quando vivemos de acordo com a vontade de Deus, as partes que estão fora de controle se tornam submissas. Deus lhe deu capacidade para isso. Por exemplo, quando você está em seu lar, os caos traz cansaço e estresse. Subjugar a falta de controle e colocar situação em ordem para paz e relaxamento. Quem aí às vezes está passando por um momento difícil, né? Que, quando você está em seu lar, o caos traz cansaço e estresse. Subjugar a falta de controle e colocar a situação em ordem traz paz e relaxamento. Você pode sentir a tensão, ir embora e quando as coisas ficam em ordem. Quando a casa está toda bagunçada, a gente tem tendência a ficar nervosa, não é verdade? Quando a casa está toda desorganizada, a louça suja, tudo fora do lugar, o que acontece com a mulher? Fica totalmente nervosa, angustiada, e irada, fica assim, desesperada. Então, quando a gente está com o lar organizado, com faxina, a gente percebe relaxamento, a gente fica mais calma. Então, tudo isso traz paz para o nosso lar. Aqui ela vai contar que o filho dela estudava. Quando o nosso filho estava na 4ª série, minha família se mudou para Texas e percebi o menino dela estava tendo problema na escola e ela começou a investigar o porquê que aquele adolescente estava com problema na escola. E investigando a situação cuidadosamente, eu descobri que a professora do meu filho só gritava na sala de aula. A professora só ficava gritando como forma de subjugar a classe. O problema é que ela subjugava a classe criando caos. Ela só sabia dar ordem gritando, a professora, para fazer com que as crianças ficassem sob controle. Ela gritava com elas, falando, por exemplo, todo mundo sentado agora. Se algum aluno se levantar para apontar o lápis na lixeira, por exemplo, ela gritava. Então, tudo que as crianças faziam na sala de aula, a professora gritava. Eu disse para ele sentar e não para apontar lápis. Essa era a forma como ela se comunicava com os alunos. A professora, ela não sabia falar calma, ela gritava. Quando ela gritava, ela queria pôr ordem na sala. Procurei conversar com o diretor e com a professora. Assim que comecei a falar, observei a classe e percebi como era o estilo da professora. Era o estilo da professora ser nervosa. Ela amava as crianças que estavam aprendendo. Ela era ótima como didática, mas o seu estilo de comunicar, porém, baseado em gritos, estava criando caos e isso afetava a criança de forma negativa. Então, o que acontece? O filho da autora nunca tinha ouvido grito, porque ela não tinha costume de gritar dentro de casa. Ela conversava. E essa criança começou a estudar. E lá começou a ouvir gritos. E ele não ficou depressivo, ficou apavorado. Então, quando ela foi lá na escola para saber, ela entendeu. O meu filho nunca tinha ouvido ninguém gritar com ele. E por isso o estilo da professora impactou bastante. Você poderia indagar como é possível uma mãe nunca ter gritado com seus filhos? A professora falou, mas como assim? Seu filho nunca ouviu grito? Como você explica isso? Aí ela respondeu, quando fico nervosa ou frustrada, quando estou governando e subjugando, o meu estilo não é volume. Ela, quando ficava nervosa, ela não falava, faz isso. Não, ela só abaixava o tom de voz. O meu estilo é dizer lentamente, você não fará isso novamente. Ela falava, você não fará isso novamente, mas não no tom alto. Ela falava no tom médio, colocando ordem na sala, na casa, né? Está me entendendo? Você não fará isso mais, nunca mais. Você está me entendendo?
E é desse jeito que eu faço. Mas a professora gritava muito e isso causava muito incômodo, como quando eu entrava em meu closet. Não queremos estar em um lugar onde há caos. Quem aí gosta de ficar num lugar que só tem grito e desespero? Ninguém, gente. Então, como é que nós, como mãe, estamos agindo dentro dos nossos lares? Aqui ela trouxe esse exemplo da professora, que a professora não sabia falar calma, só falava gritando, e isso prejudicou o aluno que nunca ouviu um grito em casa. Tenho certeza de que você está se lembrando neste momento de áreas sobre seu domínio que precisa ser subjugado, porque onde há confusão há todo tipo de problema. Fui falar com a professora e lhe expliquei a situação sem acusações, sem condenação. Somente relatei o que estava vendo. Este é um ambiente novo para ele. Ele não está lidando bem com esses gritos. E a partir daí, tudo se resolveu com o estabelecimento do autocontrole. Que bom que essa mãe foi lá na escola, né? Que bom que essa mãe foi procurar saber o que estava acontecendo. Nenhum de nós, seres humanos, sabe lidar com situações caóticas. Por quê? Por causa do jeito como fomos criados. Como foi o jeito que você foi criado? Às vezes nós estamos repetindo padrões. Às vezes nós crescemos num lar que era muito grito, às vezes ou é da mãe ou é do pai. Então eu vim de um lar que a minha mãe era muito calma, minha mãe não era de gritar, mas meu pai era. O meu pai era muito de gritar, então eu cresci também achando que eu tinha que gritar, que na hora que eu ficasse nervosa eu tinha que fazer o escarcéu. E aí a gente aprende na infância e leva para nossa casa. Então temos que quebrar os padrões. O qual é o padrão que você aprendeu na sua infância e você está aplicando no seu lar. Porque, por causa do jeito como fomos criados, não fomos feitos para caos. Porém, quanto mais longe de Deus ficamos em nossa cultura, mais caótico nós tornamos. Deus nos criou para a ordem e para a paz. Deus não mandou para a terra uma pessoa nervosa. Será que nasceu um bebezinho já gritando, gente? Não, só chora quando está com fome. Essas coisas é aprendido na infância, na criação. Aqui ela deixa uma oração. Vamos orar? Pai, obrigada por me ter feito a tua imagem e semelhança. Pai, que os outros, Pai, obrigada por me terem feito a tua imagem e semelhança. Que outro Deus faria isso por suas filhas? Que outro Deus me concederia refletir os seus atributos? Só tu, Senhor, é o Rei da glória que domina sobre a minha vida, sobre essa terra e sobre os confins da terra. Grata sou por minha vida, pelos dias que tu me dás e pela oportunidade de me aperfeiçoar em amor. Ajude-me a pensar e agir sempre como Cristo, com autocontrole e busca constante da paz. Em nome dele eu oro, amém. Então ela aqui ensina para nós como nós precisamos pedir. Ajuda-me a pensar e agir sempre como Cristo. Como que Deus agiria? Quando você estiver passando por uma situação aí desafiadora, nervosa, pergunta, se o Senhor estivesse aqui agora, como Deus agiria para essa situação? Será que como Deus, vou fingir que é Deus ele está no meu lugar e ele vai resolver. Como Deus agiria? Será que Deus ia gritar? Será que Deus ia fazer um escarcéu? Ou ele ia falar de calma, bem uma voz calma? Vamos fazer essa reflexão toda vez que nós estiver passando por uma situação difícil? Como é que Deus agiria no meu lugar? E aqui tem 3 perguntas. Depois eu acho que eu vou colocar print lá, ou se vocês quiserem anotar, para refletir. A primeira pergunta é: o que significa para você saber que a mulher não é somente uma réplica humana, mas uma réplica espiritual de Deus? A outra pergunta: se Deus deu a você autoridade, comissionou para ser alguém que toma decisões, de que maneira o seu papel de mulher que edifica o seu lar
tem influenciado o seu casamento? Meu Deus, que pergunta maravilhosa. Vai lá dentro das nossas caixinhas. Que áreas da sua vida estão caóticas? O que você deve fazer para trazer paz onde hoje há caos? Olha a decisão aí. Nós somos filha de Deus e a gente precisa ter controle e a gente precisa saber decidir. A pergunta está falando que área da sua vida que você não está satisfeita, que está caótica, que está com problema. O que você deve fazer para trazer a paz onde hoje há confusão? O que você precisa? E aí, alguém quer falar? Depois vocês querem que eu mande um print dessas 3 perguntas lá no grupo para vocês? Fala aí alguma coisa para mim, já tá quase... Eu quero. Manda. Eu fui escrever, mas não consegui te acompanhar. Eu mando um print lá no grupo, grupo geral lá. Mas vocês podem, se eu esquecer, porque quando eu terminar aqui já vou fazer outras coisas, você pode escrever lá, qualquer pessoa, escreve lá dentro do grupo geral. Mande as 3 perguntas, por favor, tá? Gente, abre aí, fala o que vocês achou do primeiro capítulo. Vocês se identificou? Eu me vi aqui em várias coisas que eu preciso mudar. Gente, o que vocês acham? Eu também. Eu também. Eu também. Nossa, eu grito muito, eu não consigo, eu tento me controlar, mas na hora que eu for, eu já gritei, já falei. Ai, só Deus me dá força. Mas eu estou me controlando. É porque também é assim, meu caso é, eu falo muito alto, porque eu tenho problema de ouvido, sou surda de um ouvido. Então, muitas pessoas falam assim, Vanessa está falando muito alto, mas para mim eu não estou falando alto. Entendeu? Aí às vezes quando eu falo baixo, a pessoa não entendeu. Aí aumenta mais a voz, a pessoa fala, não precisa gritar. Exatamente. É porque eu não tenho muito controle da minha voz, assim, sabe? É que nem essa semana eu falei 3 vezes com meu filho baixo, ele não me escutou. Aí eu perdi a paciência. Aí eu de um berro, ele pulou que nem um doido. Eu falei assim, por que tem que deixar eu gritar primeiro para ele fazer? Aí, desculpa, mãe. Aí, porque ele também sempre me corrige. Mãe, para de ficar gritando. Por que eu tinha que ficar gritando? Aí, nesse dia, eu falei assim, você é o primeiro me corrigir que não precisa gritar. Eu falei 3 vezes com você, parece que você não me escutou. Precisou eu gritar? Ele, não, mãe, desculpa, tá bom, não precisa gritar mais, não. Aí levantou e foi fazer. Olha só, Vanessa, você já explicou para ele que você tem, ele sabe, ele é consciente que você tem uma deficiência em um ouvido? Sim, ele sabe, eu falo pra ele, eu falo, filho, às vezes eu tô falando com ele, eu falo alto, ele fala, mas por que você tá gritando? Eu falei, filho, a mãe não está gritando, não tá falando baixo com você. Mãe, mas pra mim se ela tá gritando. Eu falei, você sabe por quê, filho? A mãe tem problema de ouvido, então pra mim a mãe não está gritando. Eu estou só falando, mas eu vou ver se eu consigo me controlar na parte de não falar mais alto. Isso. Aí ele disse, tá bom então. É muito importante a comunicação, porque se ele sabe, você agora vai começar a baixar o tom de voz, né? Porque você precisa falar para a Vanessa que não precisa falar tão alto, porque os outros ouvem na normal. E quando você for falar para ele, também procura, se puder, chegar mais perto ou tocar na pessoa. Nisso que você toca na pessoa, a pessoa já sabe que você quer algo e você tenta baixar o tom de voz. Mas ele tentando te ajudar e você ajudando ele. Porque se não fazer isso, gente, o que vai acontecer? Ele vai crescer, ser um adulto gritão também. Porque ele aprendeu a gritar. Ele acha que só tem que falar gritando. Porque é na infância, é na adolescência que nós leva todo o aprendizado para o adulto. Então, não tem como a gente ser um adulto disciplinado se nós não teve disciplina na infância. Pode até mudar, mas é o que nós está fazendo com nós aqui. Porque se nós não tivéssemos esses traumas, nós estava aqui, não precisava, eu já era normal. Eu já tinha o conhecimento. Se eu nascesse em um lar que meu pai não fosse gritão, porque minha mãe não era gritona.
Minha mãe era calma, mas o meu pai, ele era gritão. Então, ele não sabia falar calmo com nós. Então, quando nós via ele, nós já ficava de orelha em pé, querendo correr. Então, o que acontece? Ele tinha os problemas dele e não sabia resolver, descontava em nós. E é assim que nós estamos fazendo também. Então, nós precisamos resolver os nossos problemas com os nossos problemas, não levar para a nossa casa, para o nosso esposo e para os nossos filhos. Se tem assunto para resolver com o esposo, é com o esposo, não na frente de criança. Porque às vezes a gente conta assim, que tem que resolver isso, tem que pagar isso, e conta na frente das crianças. Aquilo é um peso tão grande para as crianças, porque as crianças querem resolver o assunto da casa e não é problema deles. E o cérebro de criança é diferente do cérebro do adulto. Por que tem muita criança hoje comendo a ponta dos dedos, a unha? Por que tem muita criança com um monte de ansiedade? Hoje consta que tem mais criança com ansiedade do que adulto. Porque os adultos não estão sabendo, tá contando os problemas na frente das crianças. E as crianças não sabem o que fazer, umas vão se cortar, outras vai pegar o celular e ficar 24 horas só vendo coisa para não ficar ouvindo coisa da família. Está tendo muito problema de ansiedade nas adolescências, nas crianças, porque os pais estão despejando tudo quanto é problema dentro de casa na frente dos adultos. Então, nós precisamos ter muita sabedoria para que nós não repete erro na nossa família. E que bom que nós estamos aqui aprendendo. Essas perguntas aqui vai ajudar bastante nós refletir. Escreve lá depois qual é a área da sua vida que você precisa mudar. O que você quer fazer para, entendeu? É muito importante. Mais alguém quer falar alguma coisa? Abre as câmeras para nós tirar foto. A mulher sábia edifica seu lar. Isso é muito bom, gente. Quantas coisas que a gente precisa desaprender. Aqui entra aquela parte da casa. É melhor nós comprar. Vamos lá. Responde, me ajuda. Qual é melhor? Comprar uma casa nova? Não. Qual é melhor? Começar uma casa do zero ou nós reformar uma casa que está toda bagunçada? Você prefere o quê? Começar uma casa do zero. Exatamente. Quantas crianças tá com um aninho aí e vai começar a construir a casa dentro de uma casa toda cheia de problema? Então, é muito importante nós saber que é muito difícil reformar uma casa. Ter que lixar a parede, ter que mudar piso, ter que comprar janela, ter que um monte de coisa, cheio de mato no quintal. Ah, não, é melhor fazer um tijolinho por tijolo, pôr a cerâmica, o telhado. É muito difícil fazer uma reforma em uma casa. E é o que nós estamos fazendo. Qual é a área que você está formando aí na sua casa, Vanessa? Essa parte também de ficar lidando com a criança e eles vão entender, mas se entender bastante. Exatamente. De nascer também. Olha só. Entendeu? E você, Eza, qual é a parte que você está construindo? Vai tirar foto? Vai dar tempo, não dá? Sim, tira foto aí, é porque eu tô fazendo almoço. As crianças já entrou de férias. Aí tem que fazer comida cedo. A pequenininha já até chegou. Cada uma de vocês faz a reflexão. Qual é a área da sua casa que você está reformando? Vamos tirar fotos. Sorrindo. Raquel não vai abrir, né, a Kátia? Não, vou ficar de boa hoje. Prontinho, gente. Tá? E é isso. Deus abençoe. Depois eu coloco lá. E até amanhã. Tchau, tchau. Deus abençoe. Beijo.